A pobreza é inimiga do silêncio. Eu sei que esse vídeo vai soar polêmico e de fato é, e eu trago esse vídeo, essa reflexão da perspectiva de quem já viveu num cenário de extrema pobreza e hoje vive numa realidade diferente. Não sou rico, mas acesso a ambientes muito melhores, tenho minha casa própria, uma biblioteca, um ambiente muito melhor do que eu vivi antes. Meu nome é J. Gui, aqui no canal eu falo sobre copy, storytelling, criação de narrativas, trazendo algumas reflexões e gostaria de trazer esse assunto sobre estudos para poder enriquecer um tanto da discussão do que eu tenho visto por aí na internet. Tenho visto muitos produtores de conteúdo falando sobre ambiente, sobre mentalidade, sobre estudo, negócios e afins e muitos poucos falando sobre uma realidade que faz parte da vida da maior parte das pessoas, mas que não tem sido falada. Eu cresci numa favela aqui no Rio de Janeiro, a cidade onde eu moro, e eu sempre odiei a favela. Eu odiei de odiar de verdade. Eu odiava o ambiente, o comportamento, a falta de educação das pessoas, o senso de que não existe um futuro melhor, de que a vida se resumia àquilo ali. E com isso eu não estou falando que as pessoas que moram na favela são ruins, de forma alguma. Muitas delas realmente acreditam que aquilo é o máximo, que aquilo é a realidade. Eu sempre sonhei com um pouquinho mais, com quebrar aquele padrão da minha família e conseguir quebrar e, enfim, conquistar uma coisa diferente. Eu trago essa reflexão a respeito da pobreza e não necessariamente é uma pobreza material, no sentido de ter dinheiro. É muito mais uma pobreza comportamental, uma pobreza de repertório. Porque não é sobre ter dinheiro. Existem pessoas que têm muito dinheiro e não têm educação, e por isso são pobres no seu repertório cultural, no seu repertório social. E essa pobreza, e nesse sentido mais amplo de pobreza, acaba gerando um ambiente muito ruidoso, muito barulhento. Presta atenção nos ambientes onde são extremamente populares. Se você vai a um shopping onde o público é um público mais popular, onde as pessoas não têm um nível financeiro mais elevado, uma cultura mais elevada e afins, você vai perceber que as crianças são extremamente barulhentas, os adultos conversam sempre aos palavrões falando alto, quando não estão discutindo e brigando. É muito comum aqui no Rio de Janeiro ver casais, famílias inteiras falando como se estivessem brigando e achando aquilo normal. E de fato é o normal, o comum em grande parte das famílias. A minha família, por exemplo, o meu núcleo familiar era muito comum. O meu pai gritando com a minha mãe gritando com meu pai, com meu irmão, e a gente sempre gritando um com o outro dentro de casa. A gente não se entendia. A vida era muito barulhenta. Sempre tinha uma música ambiente muito alta. Era sempre uma confusão para poder tomar uma decisão básica. Nunca tinha paz, não tinha silêncio dentro de casa. E eu fui percebendo que não só no meu núcleo familiar era assim, mas nos núcleos familiares das pessoas com as quais eu convivia. No meu colégio, na minha escola, eu sempre estudei em escola pública, as pessoas só falavam gritando. O linguajar era pobre. Todas as falas eram carregadas de muitas gírias, muitos palavrões. Um professor, para dar aula, precisava gritar com a turma para que a turma entendesse que ali tinha alguém com um pouco mais de poder de voz e de autoridade para poder prestar atenção. E era uma luta mesmo assim. E eu fui percebendo, conforme cresci, consegui meu primeiro emprego, comecei a ler mais, estudar mais, investir na minha cultura, que os ambientes onde as pessoas ganham mais dinheiro, que elas são mais prósperas e têm mais repertório cultural e emocional também, as pessoas não falam mais alto. Na verdade, elas falam mais baixo para que você preste atenção. O ambiente te força a estar atento e estar presente. Não há grandes manifestações de gritaria. Óbvio, não vou generalizar. Existem ambientes que, ainda que sejam caros o acesso, existem pessoas muito mal educadas, porque não é sobre dinheiro. Como eu disse, existem pessoas que ganham muito dinheiro, mas com isso não vem cultura, e elas vão aprendendo na marra como é que alguns ambientes funcionam. Se você vai a um restaurante popular, ou seja, uma marca em que a maior parte das pessoas tem acesso, você vai perceber que as pessoas falam muito alto. Parece que você está numa praça de alimentação do shopping, aquele ruído, aquela coisa alta. Quando você vai a um restaurante que tenha um ticket, um preço mais elevado, você percebe que
Ainda que haja um ruído, o ruído não é tão alto como no outro ambiente, não é pela quantidade de pessoas, porque muitas vezes os restaurantes caros também estão cheios, tem fila. Mas as pessoas falam num tom diferente, falam de um jeito diferente, com assuntos e comportamentos diferentes também. Os comportamentos são até mesmo mais comedidos, não são exagerados. O jeito de se vestir é diferente. Eu não estou falando sobre ser mais bonito, ser mais feio, ser elegante, não ser elegante, até porque isso depende do recorte de cultura, de local e de ambiente. Não estou falando dessa questão de, nossa, o rico se veste melhor. Não é sobre isso. Pessoas que têm um repertório cultural maior entendem que não precisam provar nada para ninguém. Elas são, não buscam parecer ser. Elas não se valem da força do braço ou do volume, da capacidade da garganta para gritar, para se fazerem ouvidas. Uma pessoa inteligente e culta, quando fala, o ambiente repara. E ela não precisa necessariamente falar mais alto. Ela só precisa ser e estar. Quando você vai a um parque, um ambiente onde o público tem menos cultura, menos dinheiro, menos educação, você percebe que as crianças falam mais palavrão, são mais sexualizadas, elas são mais agressivas, elas não ouvem, não têm um senso de hierarquia, não sabem respeitar, não porque é culpa delas, mas o ambiente as deforma desde a base. Enquanto você frequenta ambientes que sejam diferentes, em que as famílias têm mais repertório cultural, e muitas vezes esse repertório cultural vem com mais dinheiro também, as crianças são mais educadas, mais respeitosas, mais silenciosas e têm um senso muito claro de hierarquia também. E com isso eu não estou aqui para criar uma guerra de classes, não é sobre isso. É sobre observação. Faça você o exercício. Se faz sentido ou não faz o que eu estou dizendo. Ambientes muito populares muitas vezes são frequentados por pessoas com baixo poder aquisitivo, com menos educação, mais agressividade e muito menos senso de comunidade e civilidade. Não por culpa delas, mas por toda uma estrutura. Então, se você se vê num ambiente onde é quase impossível fazer silêncio, busque criar um microambiente em que você seja respeitado e que você tenha algum controle, e se não conseguir, lute e sonhe em sair desse ambiente o mais rápido possível. Foi o que eu fiz para conseguir chegar onde eu cheguei. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Estou aqui à sua disposição nos comentários. Não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar sua curtida que vai me ajudar muito. Estamos juntos e não se esqueça de que é tudo sobre histórias.